Olá, como você está? Eu sou o pastor Fabrício Salabai e quero compartilhar com você um tema que me foi proposto: homossexualidade, Bíblia e igreja. Eu responderei como pastor, como teólogo. A minha perspectiva, a minha lente, ela passa pela palavra de Deus. Então eu quero conversar sobre esses três termos: homossexualidade, Bíblia e igreja. E tomara que você e eu, após esse vídeo, possamos convergir o nosso coração à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quero começar falando sobre homossexualidade. Homossexualidade é algo que nós precisamos parar um pouco, abrir o coração, abrir a mente e saber o que Deus pensa acerca disso. Mas primeiro, eu quero começar com uma frase de Andréa Vargas que diz assim: falar de homossexualidade é falar de um assunto que precisa ter temor, amor e respeito. Temor, amor e respeito. Andréa Vargas é do Avalanche, Missões Urbanas, Underground, um ministério muito interessante. A gente fala muito sobre tribos indígenas. Existem muitas tribos urbanas que precisam também ser alcançadas. E, inclusive, eu quero deixar uma dica, até como lição de casa, de você procurar no YouTube este vídeo do Dizascope, do pastor Douglas Gonçalves, entrevistando Andréa Vargas. Veja, um olhar sobre a homossexualidade. Então, eu quero começar falando sobre o termo homossexualidade. Veja o que o dicionário diz. Homossexualidade é atração por ou relação amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Eu não quero aprofundar isso porque todos vocês conhecem o que tem acontecido, quais são as bandeiras que têm sido levantadas, mas eu queria que nós olhássemos por uma perspectiva da palavra de Deus, que é a nossa lente, mas com o coração muito aberto, porque tanto o homossexual como o heterossexual são alvo do amor e da graça de Deus. Fique com essa expressão no teu coração, porque a gente acha às vezes que o homossexual é uma categoria menorizada. Não, não, não. São homens e mulheres amados por Deus, alvos do sacrifício de Cristo que foi feito lá na cruz do Calvário. Da mesma maneira como eu também, heterossexual, posso ter uma linha de raciocínio teológica, posso ter uma conduta de vida, posso ter as minhas convicções, a mesma graça me alcançou. Não sou melhor por ser heterossexual. Foi a graça de Deus, foi a cruz do Calvário que me incluiu nessa perspectiva que eu quero lhe compartilhar. Então é isso que eu quero falar sobre homossexualidade, para você entender que a partir daí eu quero lhe fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Lembre-se, homossexualidade, Bíblia e igreja. Homossexualidade, você já sabe exatamente o que é. O que a Bíblia diz? Vamos primeiro para Gênesis 1. Nós precisamos entender os princípios que norteiam a nossa fé cristã. Gênesis 1 diz assim no verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Diz o verso 27. À imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
houve tarde e manhã o sexto dia. Quero parar um pouquinho aqui. Aqui está a base da criação e do propósito do Criador. Ele criou homem e mulher. Interessante que até anatomicamente, homem e mulher se completam. É o côncavo e o convexo. Interessante a gente partir por essa perspectiva. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Ninguém faz nada sozinho. É muito importante você entender que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, lá em Gênesis 1, juntos, comunhão, comunidade, eles resolvem, façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Da mesma maneira, ele criou dois seres com um propósito. Dois homens ou duas mulheres podem criar, e podem criar muito bem uma criança. Mas dois homens sozinhos não podem gerar. Duas mulheres sozinhas não podem gerar. Hoje a medicina dá várias maneiras da gente poder ter um filho. Inclusive uma mulher solteira pode fazer uma produção independente, né? Uma reprodução independente. Então é importante você e eu entendermos que o princípio é este. Deus, quando criou todas as coisas e deu uma nota, Tov Meod, muito bom. Então, ele tinha um propósito. Então é a partir desse propósito que nós temos que trabalhar a nossa perspectiva. Olha o que diz Gênesis 2, 24. A palavra que Deus dá ao homem e à mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então está claro o propósito de Deus a partir de Gênesis 2, 24. Deus criou homem e criou mulher para juntos cumprirem um propósito. Então esta é a base. Aí você me pergunta, mas por que está tudo bagunçado? Exato, boa pergunta. A queda bagunçou tudo. A queda bagunçou tudo. O pecado, quando entrou na humanidade, a partir de Adão e Eva, distorceu o propósito do Senhor. Por isso que você vai ver tantos outros textos que nós vamos trabalhar aqui. Claro, na perspectiva que Deus está falando com homossexuais e com heterossexuais também. Vamos lá? Levítico 18, 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse uma mulher. Isso é o quê? Abominação. Não preciso nem explicar. Vamos para outro texto? 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Olha que expressão interessante do apóstolo Paulo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Que texto interessante. Esse texto, ele abrange toda a humanidade. Então, um homossexual que deseja ter uma prática diferente daquilo que foi proposto por Deus no seu planejamento eterno para homem e mulher, como também um heterossexual que está tendo relação sexual fora do casamento, que está tendo práticas de imoralidade. E aqui eu posso abrir o leque. Esse texto está falando para nós fugirmos de toda imoralidade. Pensamentos lascivos. Você entende? Às vezes nós falamos, olha, um homossexual ou uma mulher homossexual entrou na igreja. Pecador, pecadora. E os heterossexuais que cometem imoralidades sexuais, às vezes até piores, ou tão graves como você, de repente, na sua perspectiva, acha que um homossexual ele é mais pecador do que você. Você entende? Nós não podemos ser hipócritas. Por isso que esse texto ele está abrangendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Deixa eu te contar uma experiência pessoal. Você sabia que há 3 anos atrás
Eu fiz um projeto novo de vida, estou agora emagrecendo. Por quê? Porque, olha só, mais uma vez na perspectiva da gente aumentar a lente, a abrangência da lente. Eu vi que eu estava pecando não cuidando do meu corpo. Ah, eu estava adulterando contra minha esposa? Não. Ah, eu estava tendo práticas homossexuais? Não. Mas eu estava destruindo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você entende? Esse texto, ele abrange sim uma palavra àqueles que estão na prática da homossexualidade. Mas também abrange aqueles que estão na prática da heterossexualidade distorcida, fora do propósito de Deus, que é o casamento. Como também abrange a mim, Fabrício, que não estava cuidando bem do meu corpo. Então agora eu estou correndo atrás do tempo perdido, mas tudo começou com uma palavra, arrependimento. Você entende? Então esse texto você pode usar para homossexualidade, mas você deve usar, eu devo usar, nós devemos usar para a nossa vida também. Vamos para mais um texto. Vamos agora a Romanos 1, de 21 a 27. Esse texto é muito interessante. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse texto de Romanos 1, de 21 a 27, me faz lembrar de um momento que eu recebi um jovem em meu gabinete, que marcou um horário de aconselhamento pastoral. Então ele começou a contar a sua história e revelou que era homossexual. E em um momento da nossa conversa eu ouvi com muito carinho, com muito amor, porque é muito interessante, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a igreja, homossexualidade, Bíblia e igreja. E aí você vai ver alguns dados interessantes para a gente poder saber como proceder quando a pessoa te procura. Interessante que ele então me compartilhou em um momento. Mas pastor, eu nasci assim, né? Deus não vai me culpar, é assim que eu posso viver, eu fui feito dessa maneira. Então eu li esse texto de Romanos 1 e eu não precisei explicar. Assim que eu terminei o texto, ele fez dessa maneira, ele se debruçou e disse, pastor, eu não nasci assim. Pastor, então eu tenho que mudar a minha atitude. Eu achei muito interessante porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra. Foi um rio que começou a fluir na vida dele. E em nenhum momento eu rompi a nossa conexão de conversarmos de uma maneira muito franca, honesta, mas a partir daquilo que ele deseja. Porque a pessoa, ela precisa desejar. Eu acho muito interessante você assistir um vídeo, procure depois no YouTube, um vídeo do Danilo Gentili entrevistando, creio que é no programa De Noite, Evandro Santo, um humorista que foi do Pânico e fez muitas outras coisas. E ele é homossexual e em algum momento da entrevista ele compartilhou algo muito especial que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, inclusive eu sou homossexual, mas eu creio que uma pessoa que, se ela desejar deixar de ser homossexual e ser heterossexual, qual é o problema? Da mesma maneira que um heterossexual sai do armário e se torna homossexual, um homossexual tem o direito. Olha que interessante, o homossexual estava falando isso. Tem o direito de querer mudar de vida. Eu acho muito interessante essa perspectiva porque ela tem uma mão dupla, não é verdade? É uma condução de uma conversa que eu conversei com
o moço e ele chegou à conclusão. Então, começamos a falar numa perspectiva bíblica, de discipulado, e foi muito boa a experiência. Ele está aí na igreja, no processo. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, são textos que trabalham o nosso querer, o nosso propósito e faz a gente sincronizar com a vontade de Deus. Vamos para mais um texto. Olha o que diz, então, Gênesis 19, de 5 a 7. Esse texto, antes de eu colocar aí na tela, eu quero explicar que é o momento onde dois anjos chegam a Sodoma e Gomorra para destruí-las. Só que eles aparecem em forma humana, inclusive interessante, eles comem. Olha que interessante, anjos podem vir na sua casa sem você saber e ainda vão comer na sua casa. Porém, acontece uma situação fora da casa. Vamos ler o texto. Gênesis 19, de 5 a 7. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Interessante que estes anjos estavam se preparando para destruir Sodoma e Gomorra. É dessa palavra Sodoma onde vem a palavra sodomia. Interessante você ir fazendo uma conexão com os fatos. E esse texto fala de uma destruição de um povo de iniquidade, de impureza, de perversão sexual. Então, olha que coisa terrível, mas olha a postura de Ló. Isso é perverso. Deus não se agrada disso, porque ele tinha os princípios lá de Gênesis. Entendeu? Vamos então para um outro texto. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E esse texto, ele é para homossexuais e para heterossexuais, porque aqui tem uma lista onde todos nós precisamos ficar muito atentos. Vamos para essa lista. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Mais uma vez, não se deixem enganar. Nem eu, nem você. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês, olha o propósito da cruz, do Calvário, foram lavados, foram santificados, aleluia, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, eu estou te levando a uma linha de raciocínio na palavra, desde a base do propósito inicial. Deus criou o homem e mulher. Aí você vai vendo o pecado bagunçando tudo, os princípios se distorcendo, se perdendo, se esvaziando. E então, você vai vendo vários contextos onde todo ser humano, quer seja homossexual ou heterossexual, pode estar usufruindo de paixões que não agradam o coração de Deus. E nesse texto, então, você vê uma lista onde eu posso estar incluído e você também, independente se somos heterossexuais ou homossexuais. Mas é um texto que tem a ver com o propósito dessa palavra. Então, é muito importante você entender o final, o ápice desse texto. Nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. O texto fala no verso de número 11, fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, do Espírito Santo. Então o propósito dessa nossa palavra é que todos nós, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, cheguemos à cruz do Calvário, aos pés da cruz, e nos entreguemos por inteiro ao Senhor Jesus. É a vida dele que vai fazer, a partir de então, a nossa caminhada e o nosso propósito aqui na Terra. Por isso que eu quero deixar um texto para que, a partir daí, se você que está me assistindo, homossexual ou heterossexual, está vendo que tem alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser transformado. Olha o que a palavra diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, pecado é errar o alvo, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante. Por isso que é muito importante, se um homossexual entender, não, eu não quero esta vida mais para mim. Eu quero Cristo. E eu quero passar por uma transformação. Então,
A Bíblia nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, eu quero complementar então o que a Bíblia diz com alguns textos que são lindos, que falam dessa transformação, onde eu e você, onde homossexuais e heterossexuais precisam morrer, serem sepultados em Cristo para ressuscitarem com a vida de Cristo. Claro que esta é uma linguagem simbólica que nós não precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Foi Ele que entregou a vida dele por nós. Nós temos que aceitar essa transformação. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então quero complementar com alguns textos bíblicos para você quando conversar com uma pessoa. No caso aqui estamos falando sobre a homossexualidade, mas você percebeu que isso é abrangente para todo ser humano. É a obra da cruz. Então veja esses textos que lindos, que falam dessa transformação da imoralidade, da impureza, da distorção e também da abreviação da nossa vida longe dos propósitos lá do início do Gênesis, do que Deus fez na criação, dos propósitos com que Ele nos fez. Então veja essa transformação que Cristo faz na nossa vida. Então são textos muito importantes para a gente poder também encerrar essa segunda parte. O que a Bíblia diz? Vamos lá. Efésios 2, de 3 a 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza caída, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Com estes dois últimos textos, nós vemos que nós não podemos continuar da maneira que nós estamos. Se então Cristo está fazendo uma nova obra na nossa história, nós precisamos passar por um processo. Por isso que eu quero encerrar esta palavra falando sobre a igreja. Uau! Homossexualidade, o que a Bíblia diz e a igreja, o papel da igreja. Qual deve ser a minha postura quando um homossexual entrar na igreja? Qual deve ser a minha postura? Como uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, que são homossexuais, conversarem com a gente. Qual deve ser a nossa postura? Primeiro, amar. Segundo lugar, amar. Terceiro lugar, amar também. É muito importante você entender que a maioria dos homossexuais já passaram por uma igreja. Eu participei de um encontro e tive bastante contato também com ministérios que apoiam pessoas que desejam deixar a homossexualidade. Em Londrina, por exemplo, tem um ministério muito interessante chamado Paz com Deus. Tem um trabalho também em nível mundial chamado Êxodos. Eu tive acesso, tive inclusive participação, ministrando louvor em congressos. Foi uma experiência muito interessante. Eu descobri que, por exemplo, quase 100%, mais de 90% das pessoas que se dizem eu sou homossexual passaram por uma igreja evangélica. Só que estas igrejas tiveram preconceitos e o enxotaram para fora. Essa é uma dura realidade. Qual deve ser a minha postura? Interessante que eu participei de um acampamento e neste acampamento eu vi vários testemunhos de pessoas que eram homossexuais e fizeram um propósito de se tornarem heterossexuais, partiu deles esta vontade, e nós temos que respeitar. Eu tenho que respeitar um homossexual que deseja ser homossexual, mas eu creio que um homossexual também deve respeitar uma pessoa que deseja se tornar heterossexual.
Eu não quero agora falar, nesse momento, quem está certo, quem está errado, na perspectiva X, Y, Z. O que eu quero dizer é que Cristo, quando entra na nossa vida, ele faz um processo de dentro para fora que vai transformando tudo, vai mexendo tudo, vai tirando as coisas do lugar na nossa casa espiritual. Então, eu estou dando uma palavra muito clara, honesta. Por quê? A Bíblia condena a homossexualidade. A Bíblia condena esse tipo de prática. Agora, qual deve ser a minha postura? Interessante. Eu me lembro de uma moça da igreja, que já está na igreja agora aqui há mais ou menos uns 15 anos, 20 anos. E esta moça, ela inclusive morou com outra mulher, só que ela entendeu, quando Cristo entrou na vida dela, ela entendeu que havia algumas distorções na identidade dela e ela demonstrava transformação. E de repente ela começou a entrar em crises, não é fácil, porém ela foi entendendo em Cristo o caminho a ser perseguido. Esse processo da santificação que eu quero falar a seguir. E hoje ela está muito bem resolvida na sua identidade como mulher. Ela depois até se casou, até vou abrir um parênteses, cuidado com as pressões. Porque de repente a pessoa que era homossexual, ela resolve se tornar heterossexual, e aí então tem que casar logo em seguida para demonstrar que virou heterossexual. Não, calma aí. São duas coisas diferentes. Existem inclusive heterossexuais que não se casam, que vivem a vida só ela e Deus. Deus é o marido dessa pessoa, seja um homem ou seja uma mulher. É uma caminhada. Agora, o mais importante é que eu estou te dando um testemunho vivo de uma pessoa que teve uma prática, uma vivência homossexual, mas em Cristo Jesus ela foi transformada e hoje ela inclusive é casada e tem uma caminhada muito bonita, até como líder na igreja. Vou te dar um outro exemplo. Quantas vezes homens entraram vestidos de mulher aqui na nossa igreja? Você sabe que eu vibro com isso? Porque nós estamos falando sobre homossexualidade, o que a Bíblia diz, e a igreja. Queridos, se uma pessoa entra na igreja na qual eu sou pastor, um homem vestido de mulher, até de saia, maquiagem, brincos, cabelo comprido, tem alguns que a gente acha que até são mulheres quando a gente vê assim. É sinal que eles estão se sentindo amados. O que Deus vai fazer é uma obra de dentro para fora. Se você me perguntar, todos os homossexuais que entraram na igreja, todos eles se tornaram heterossexuais? Não. Cada um vai escolher a caminhada que deseja com Cristo, ou longe dele. Agora, uma coisa é certa. É importante você saber que existem muitos que entraram, da maneira que entraram. Eu sempre digo, se terno e gravata fosse sinal de santidade, o Palácio de Brasília era o lugar mais santo do mundo, você concorda comigo? Então, o que Deus quer fazer é uma obra de dentro para fora. Deixa eu dar um outro exemplo que foge desse tema, mas para você entender a visão que a igreja tem que ter. Quando às vezes um jovem entra com um boné, você não deve falar assim, tira o boné, calma. Se ele entrou com um boné, é porque ele se sentiu amado do jeito que ele é. Quem vai fazer essa obra de dentro para fora é Deus. Eu até brincava quando eu estava pastoreando no Paraná, em Rolândia, como em Londrina, e eu brincava assim, que até quando um jovem vem com aquela cueca aparecendo, eu brinco com ele e digo assim, meu filho, pede para a mãe costurar atrás da cueca assim, Jesus te ama e eu também, para pelo menos evangelizar com a cueca aparecendo. É uma brincadeira que vai fazendo a pessoa entender, calma aí, eu preciso mudar um pouco a minha postura, mas é de dentro para fora. Da mesma maneira, essas pessoas elas vão chegando para a igreja, nós temos que amá-las. E aí, claro, os conceitos da palavra, conforme essas pessoas vão tendo sede e fome da palavra de Deus, então nós vamos ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, vai ser a mesma palavra que o Espírito Santo vai se utilizar, porque Ele é Deus, para Ele convencer, porque é Ele quem convence todos nós do pecado, do juízo e da justiça. Então qual deve ser a nossa conduta? Amar, amar e amar. Vamos encerrar a nossa palavra. Como ajudar uma pessoa que deseja mudança? Essa é a última pergunta que eu faço
em relação à igreja. Como ajudar uma pessoa que deseja mudança? Queridos, precisamos de paciência, como com qualquer outra pessoa. Existem muitas identidades que estão distorcidas. Eu estou há 31 anos, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, talvez vai chegar a você depois de mais tempo. Mas há 31 anos eu trabalho com pessoas e tenho visto identidades distorcidas. Vou contar algumas experiências para vocês. Primeiro exemplo. Havia uma mãe que queria ter uma filha. O sonho dela era ter uma filha menina. E ela teve um menino. Sabe o que essa mãe fazia? Ela vestia o menino de vestidinho rosa. E então, este menino de vestido rosa, ela tirava fotos e mostrava para suas amigas. A identidade desse menino foi distorcida. Eu não estou falando que menino usa azul, menina usa rosa. O que eu estou dizendo é que existe um padrão estético que foi inserido no coração daquele menino e aquele menino disse, se é assim que a minha mãe vai me amar, então eu vou me sujeitar a achar que isso é normal. Isso de forma inconsciente ele fez. Ele, inclusive, contraiu uma fobia da cor rosa. Como que a gente descobriu isso? Porque certa vez esse moço recebeu uma muda de roupas rosa, estava na casa de uma outra pessoa, e ele fez um ato assim que parecia que era uma brincadeira, mas não. Foi ali onde ele contou a história dele. Ele tinha fobia da cor rosa porque, de forma obrigatória, ele tinha que vestir um vestidinho e ainda ele via a mãe mostrando as fotos para as suas amigas. Inclusive na adolescência ele, por causa da sua identidade distorcida, foi para a homossexualidade. Deixa eu te dar um outro exemplo. Um pai que queria um filho. Estou contando histórias reais do ministério pastoral. Um pai queria tanto um filho homem para brincar com ele, para jogar bola com ele. E sabe o que aconteceu? Nasceu uma menina. E ele inconscientemente só brincava de brincadeiras de menino, de esmurrar, sabe aquelas coisas de menino? E aí sabe o que acontece? Acontece que ele vestia essa menina de time de futebol, mas inconscientemente ele queria que ela agisse como um menino. Preste atenção, eu não tenho nada contra o futebol feminino. Nós temos uma ovelha aqui, inclusive é da seleção brasileira feminina de futebol. Mas olha a identidade sendo distorcida. Quando aquela menina, inconscientemente, depois conscientemente, percebeu que ela se sentiria amada, protegida, acolhida pelo seu pai, agindo como se fosse um homem, isso distorceu a identidade dela. E aí eu fui tratar ela na adolescência. Olha que coisa interessante. Deixa eu te dar um outro exemplo. Uma moça que via o seu pai judiando da sua mãe, fisicamente, psicologicamente, verbalmente. Ela me procurou na sua adolescência porque sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte, eu nunca vou casar com um homem. Porque a perspectiva que ela tinha de homem era o que o pai dela fazia com a mãe dela. E ela entrou então no lesbianismo. Queridos, são fatos que não é demônio, tão somente, não é porque as pessoas falam, não, é demônio, calma aí. Eu creio que demônios podem atingir pessoas homossexuais ou heterossexuais. Agora, estes são casos de identidade distorcida para você entender que nós temos que amar, nós temos que proteger, nós temos que conhecer a história e deixar que o Espírito Santo faça a obra e restaure a identidade em Cristo. Não a identidade que eu quero que ela tenha, mas que Cristo, lá na eternidade, planejou para essa pessoa. E ela vai compreender, ela vai descobrir que o homem foi criado para a glória de Deus como homem. A mulher foi criada como mulher para a glória de Deus. Mas enfim, este foi um caso de uma moça que depois nós precisamos falar de outros fatos, mas resumindo, essa mulher hoje é uma mulher que tem uma vida, tem uma caminhada, esposa, mãe de filhos, mulher consagrada, mas olha a identidade distorcida por causa de abuso. Abuso físico, violência física, psicológica, moral, verbal, misericórdia. Deixa eu finalizar contando a história de um rapaz que chegou à igreja dessa maneira que eu lhe contei. Este rapaz, ele chegou
como homossexual, com seus brincos grandes, maquiagem, cabelão comprido, vestidos de mulher. Em nenhum momento ele deixou de ser cumprimentado, amado, abraçado. Ele se sentiu tão amado que Cristo começou a fazer uma obra de dentro para fora. Ele então viu a sua identidade sendo restaurada através de um seminário que nós fizemos aqui, o Vida Vitoriosa, que é um seminário que fala inclusive sobre identidade. Enfim, este homem viu Deus fazendo uma obra de dentro para fora. E ele então entendeu que ele foi criado como homem. A sua identidade foi restaurada. Ele foi discipulado e o batismo dele foi uma das coisas mais lindas. Era outra pessoa no altar. Eu não vou nem falar as características que ele estava no altar para não colocar aqui um estereótipo. Que um homem homossexual, quando se torna homem heterossexual, vamos dizer assim, para ficar fácil a linguagem, então ele tem que ser dessa maneira. Mas assim, a mudança foi assim drástica. Ninguém mandou ele fazer nada. Deus fez uma obra de dentro para fora. Tudo começou com amor e depois com discipulado na palavra de Deus. Então, ao se entregar a Jesus, começa na vida de um homossexual um processo de maturidade e santificação, passo a passo. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que a igreja, ela deve ser o canal de bênção para trazer estas pessoas para Cristo, aos pés da cruz do Calvário. É essa palavra final que eu quero deixar a você. O que é homossexualidade? A gente sabe. O que a Bíblia diz? Agora a gente sabe. Agora, o papel da igreja é amar, amar e amar. Porque quando esta pessoa entender quem ela é em Cristo, a identidade dela vai ser restaurada. E então nós, como igreja, vamos ser abençoadores. E vamos ajudar para que a identidade dela seja restaurada. E então, o processo de santificação, tanto por alguém que era homossexual, como alguém que era heterossexual e também estava perdido, tanto quanto, esse processo ele é contínuo. Quero terminar dizendo que nós devemos conhecer, como diz Oséias 6,3, e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que esta palavra seja inspiradora, que essa palavra seja algo que possa gerar em você sede e fome de Deus, sede e fome de estar no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E falando agora para a igreja, que a igreja seja as mãos de Jesus que vão abraçar essas pessoas e vão poder ser bênção para que Deus, através da sua igreja, faça uma obra de dentro para fora na vida de todos os homossexuais. Nós amamos pessoas. É assim que nós devemos ver como igreja. E é assim que nós devemos viver para a glória de Deus. Um beijão no coração de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.